Você quer seguir a Cristo, mas sente a necessidade de ser aprovado por todos? É sinal de que você não entendeu a cruz. Jesus foi cancelado, os apóstolos foram rejeitados e os profetas foram perseguidos. E você quer ser aceito por todos. Hoje, muitos cristãos ainda vivem com medo de não agradar, de ser excluído e de ser cancelado. Mas a pergunta que fica é: desde quando o Evangelho precisa da aceitação do mundo? Hoje, vamos expor à luz da palavra o perigo de esperar aplausos do mundo, quando na verdade o Evangelho sempre foi sinal de andar na contramão do mundo. Jesus foi claro quando disse: ai de vós, quando todos os homens vos louvarem. Sabe o que isso significa? Se todo mundo está te aplaudindo, tem algo errado, porque o mundo odeia a verdade. Cristãos que têm medo do cancelamento estão esquecendo que o próprio Evangelho é escândalo para o mundo. O próprio Jesus foi rejeitado. Em João 1,11 vai dizer: veio para o que é seu e os seus não o receberam. Jesus não foi crucificado por falta de amor, mas foi crucificado porque amou a verdade. Jesus não passou a mão no pecado, muito pelo contrário, ele expôs, e por isso ele foi odiado. A cruz é o maior símbolo de rejeição social da época. Era como dizer: esse aqui não vale nada, esse aqui é um amaldiçoado. E mesmo assim, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, você está pronto para ser rejeitado como ele foi? Ah, mas eu não vou falar sobre o pecado, eu tenho que amar como Jesus nos amou. Mas que tipo de amor é esse que vê alguém caminhando para o abismo e não alerta? Em Provérbios 27:6 diz: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Se você ama, você fala a verdade. O amor bíblico não é conveniente, ele é corajoso. Hoje, muitos preferem ser politicamente corretos a serem fielmente bíblicos. O medo do cancelamento, no fundo, é medo da cruz. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é uma promessa. Se você está vivendo a verdade com Deus, você vai ser rejeitado. E se você nunca é rejeitado, é bom você se perguntar em quem você tem buscado aprovação. Em Gálatas 1:10, Paulo nos diz: porventura procuro eu fazer o favor dos homens ou o favor de Deus? Hoje muitos púlpitos não pregam mais sobre arrependimento. Pregam autoestima, prosperidade, autoamor, mas isso tudo não salva, apenas agrada. Porém, o verdadeiro evangelho pregado por Cristo Jesus, ele não veio para agradar ninguém, e sim trazer remissão. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Forte, né? A Bíblia chama de adultério espiritual quando a gente tenta se adaptar ao mundo. E se você dilui tudo isso, o evangelho que você está pregando não é verdadeiro. Ele foi rejeitado, ferido, crucificado por amor. E ainda hoje, ele nos chama para carregar essa mesma cruz. Será que nós estamos verdadeiramente dispostos? O problema da igreja atual, da igreja moderna, é que ela tem romantizado a cruz. E a cruz nunca foi um símbolo bonito. Ela não foi uma joia. Ela foi um escândalo, uma vergonha e uma sentença de morte. Tomar a cruz é dizer a verdade mesmo que muitos virem as costas. A geração atual diz que segue Jesus, porém não carrega a cruz. É a geração que diz querer o céu, mas não me confronta não. Ah, é o evangelho do amor, porque Deus é amor, Jesus é só amor. Mas o amor que muitos defendem é um amor covarde, um amor que não corrige nunca. Confrontar, que isso? Eu amo, para que eu vou confrontar? E isso, na verdade, não é amor. É covardia disfarçada de empatia. Jesus amava tanto que ele chamava os religiosos de hipócritas. Jesus nunca passou a mão no erro, mesmo quando todos estavam olhando. Se você vê pecado e se cala, você não é amoroso, você é cúmplice.
Sabe por que muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores famosos, cantores, influencers cristãos têm medo do cancelamento? Porque na verdade eles ainda amam a sua própria imagem. E por isso muitos preferem e buscam uma versão editada do Evangelho. Sem cruz, sem arrependimento, não precisa, sem transformação de vida. E renunciar? Para quê? Deus quer me ver infeliz? O que vemos hoje é uma geração de crentes que preferem perder a verdade do que perder o engajamento. São púlpitos que se dobram a algoritmo, louvores que agradam a carne, mexem com o emocional, mensagens que massageiam o ego, porque eu sou especial. Se o mundo te ama, é porque você se calou. Mas o verdadeiro evangelho não precisa ser maquiado, ele precisa ser anunciado com coragem. Jesus não nos diz ide por todo mundo e agradai a todo o mundo, mas ele nos chama para anunciar o Evangelho. E quer saber de um contraste interessante? Enquanto a igreja no Brasil tem medo de ser cancelada, muitos cristãos lá fora têm sido caçados. Existem países onde o simples fato de você possuir uma Bíblia é motivo de você ser preso. Na África, há irmãos que estão sendo expulsos de suas vilas por se renderem a Cristo. E aqui, basta um seguidor a menos, que muitos começam a pensar, será que vale a pena me posicionar? Mas desde quando a verdade, Jesus Cristo, foi baseado em aceitação? Acontece que esse contraste é vergonhoso. Lá, eles arriscam tudo para viver a fé. E aqui, a gente molda a fé para não arriscar nada. Lá, o Evangelho é o único sustento, enquanto aqui, o Evangelho virou produto, adaptado para agradar a todos. E a pergunta que fica é, será que a fé que está sendo pregada aqui no Brasil resistiria a uma perseguição? Porque se a nossa fé não nos sustenta na perseguição, talvez ela nunca tenha sido verdadeira. O pensamento da igreja precisa ser de que ela não está aqui para ser celebrada, mas para ser fiel. Que acima de tudo o céu saiba que eu não me calei diante daquilo que me separa de Deus, o pecado. Enquanto muitos cristãos perseguidos se reúnem às escondidas no mundo para adorarem a Deus, aqui no Brasil nós rejeitamos a verdade em plena luz do dia. Se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com a sua família, como um alerta espiritual. Deixe o seu comentário aqui sobre o que você acha sobre o assunto. Você tem percebido isso também na igreja brasileira? Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo vídeo, se Ele assim permitir.